Amém. Todos acharam? Amém. Vamos ler o versículo 1 ao 7. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhavam, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é para padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Vamos nos ligar no céu e fazer uma reflexão sobre o texto que a gente leu. Mediante esse texto que a gente leu lá em Isaías, eu creio que quando Isaías profetizava a vinda do homem, as pessoas ficavam sabendo como é que isso vai acontecer, como é que vai ser. E quando ele dizia que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, é que eles ficavam se questionando como vai ser e quem é. E como Deus vai enviar o Filho dele para que passe por tudo isso pelo ser humano, né? Cheio de pecados. Então esse texto aqui nos remete lá para João 19. Meu Deus, tu és fiel. A crucificação e a morte de Jesus. Se nós hoje estamos aqui, é porque teve alguém que morreu naquela cruz por nós. Ele nos resgatou. Mas para ele chegar nesse processo, o que ele passou por cada um de nós que está aqui nesta noite, não é? Então que a gente possa refletir sobre o que Jesus passou naquela cruz, para que a gente hoje estivesse liberto do pecado e da morte eterna. Então que a gente possa se concentrar aqui na palavra do Senhor e meditar naquele sofrimento de Jesus ali naquela cruz. Porque para ele não foi fácil. Quando a gente leva um cortezinho que sangra já dói, imagina seu corpo todo perfurado, né? Quantas gotas de sangue foi caindo, pingando uma por uma, pelos meus pecados, pela minha salvação, pela minha libertação. Isso tudo por amor a nós. Então, quantas pessoas que hoje não reconhecem esse amor de Deus, né? Que enviou seu filho para passar por tudo aquilo, né? João 19, 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde os crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Ele ainda passou por a humilhação de uma coroa de espinho na cabeça. Imagina aqueles espinhos furando a testa de Jesus. Mas em momento nenhum ele reclamou. Ele teve a chance de se livrar daquela tortura. Mas Pilatos perguntou para ele se ele era o Todo-Poderoso, Filho de Deus, ele poderia se libertar daquela situação. Mas ele disse não. Lá no versículo 11 respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Porque quem entregou Jesus tinha todos os pecados.
Então, se Deus mandasse autoridade ali para ele, ele teria se livrado daquela situação, mas ele veio no propósito de salvar a humanidade. E às vezes, quantas vezes ninguém dá valor por isso, pelo aquele sofrimento naquela cruz, né? E ainda colocaram ele no meio de dois malfeitores. Lá em Lucas 23, no 39 e o 43, o 39 a 43 nos diz: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondeu, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, por recebermos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele ainda estava sendo afrontado ali pelo malfeitor. E o outro, temente a Deus naquele momento, e pedindo que quando Jesus chegasse lá, ele lembrasse dele naquela situação ali. Então que a gente também possa pedir ao nosso Deus todos os momentos da nossa vida, que Ele tenha misericórdia de nós, porque somos humanos e pecadores, não estamos livres do pecado, estamos sujeitos às tentações. Mas quando a gente tem um Deus e é firme e fiel na presença do Senhor, Ele nos livra de todas as tentações. Lá no versículo 17, a crucificação resumia agonia impiedosa, morte prolongada, espetáculo público e humilhação total. Vê o que Jesus passou por nós. Quanta agonia ele estava passando ali, sabendo que ia passar por tudo aquilo ali. Mas ele foi forte e determinado, porque ele veio aqui na terra para cumprir tudo aquilo aqui, tudo aquilo que estava determinado por Deus na vida dele. Imagina a humilhação que ele estava passando, onde ele veio pregar o Evangelho, onde ele curou, onde ele transformou, onde ele batizou, e as pessoas se questionando. Ele tinha todo o poder para fazer tudo aquilo, e agora não tem poder para se livrar de uma situação dessa? Eu imagino ele ali de cabeça baixa, escutando um dos piores insultos da vida dele, mas ele suportou. Meu Deus. E não foi só por mim, foi por vocês, para que a gente se mantenha firme diante da presença do Senhor, porque não foi fácil, né? Mas quando ele chegou naquela situação, ele estava ciente que o Pai tinha abandonado ele naquele momento, mas ele não ia abandonar para o resto da vida dele. Ele ia ter vida eterna. Do 23 ao 24, os soldados deitam sortes sobre Jesus. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de algodão de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir as Escrituras. Por que estava aqui para se cumprir as Escrituras? Porque lá no Salmo
Mas Deus só permitiu que lançassem sobre as vestes de Jesus. Em João 19, 28 a 29, é a morte de Jesus. Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Então ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinho, uma esponja, e fixaram no caniço de isopo. Lá chegaram à boca. Aqui também foi cumprida uma profecia lá em Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Meu Deus. Imagina quando foi escrito o Salmo, se questionaram quem é que vai passar por essa situação. Mas deixa que já era profecia sobre a vinda do Filho de Deus e o que ele ia suportar por nós. Meu Deus. Imagina você morrendo de sede e beber vinagre. Quanta humilhação, quanta dor. Você com a garganta seca e aquele vinagre queimando na sua garganta. Mas tudo isso por mim e por você. Então que a gente possa valorizar a morte de Jesus nas nossas vidas. É Deus. Porque quando a gente não valoriza, a gente está sujeito à morte eterna. E se Deus escolheu o Filho dele passar por tudo isso, é porque ele não queria a morte eterna da humanidade. Porque afinal de contas somos semelhanças do nosso Deus. Somos criatura dele. Ele poderia ter feito como fez lá na época de Noé, quando ele não estava mais se agradando da humanidade cheia de pecado. Ele decidiu acabar com todos. Mas aí depois ele se arrependeu. Então o que foi que ele fez? Vou mandar o meu filho, que esse vai tirar os pecados da humanidade, o pecado do mundo. Então que a gente possa ir meditando mais e mais sobre o objetivo da vinda do Filho de Deus aqui na terra. Meu Deus. Qual foi o significado dessa vinda? Qual foi o significado da morte? É para que a gente possa ter uma vida plena em Cristo. Porque quando ele estava ali, ele morreu por mim e por você. Aleluia. Oh, Apesar das profecias cumpridas, o mais importante deste capítulo é o versículo 19, é o que encontra no versículo 30. Que foi quando ele disse: pois quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Mas quando ele disse está consumado, ele não quis dizer eu morri. Não, ele disse está consumado, porque ele cumpriu o que foi determinado pelo Pai, por Deus, para ele aqui na terra. Ele quis dizer está pago. Eu vim cumprir o que o meu Pai determinou para mim. É que a gente também tem que seguir esse exemplo de Cristo. O que Deus determinou para mim e para você, a gente tem que cumprir, para que no final a gente agrade ao nosso Deus. Ele suportou, ele passou, mas ele no final, depois que ele tomou o vinagre para se cumprir as Escrituras, ele baixou a cabeça e disse está consumado. Mas foi esse consumado dele, às vezes a gente diz, está consumado com uma derrota. Não. Para ele aqui foi uma vitória. Porque ele sabia que estava herdando o reino dos céus. Que ele estava cumprindo o objetivo de Deus. E ele estava voltando para junto do Pai dele. Onde ele não ia passar por mais nenhum tipo de aflição, de dor e nem de perseguição. Porque ele foi perseguido aqui na terra. Como somos também perseguidos pelo Evangelho? Quando a gente se determina
que estava indo morar nos céus, na cidade prometida por Deus, ia sentar à direita do Pai. E quando ele foi para lá, ele deixou o Espírito Santo como consolador das nossas vidas. E ainda disse mais: o que pedires em meu nome, eu vou interceder junto ao meu Pai. Então, quando a gente diz em nome de Jesus e usa com fé, podemos ter a certeza e a convicção que Ele está intercedendo junto ao nosso Deus por nós. Aleluia. Aqui na crucificação do Cristo, a gente viu o limite do amor de Deus por nós. Quando Jesus entrega por sua própria vontade, alinhado com o propósito de Deus na vida, na sua vida por nós. Ali aquela morte na cruz estava sendo alinhado pelo propósito que Deus teve com ele, para com ele aqui na terra. Ele passou por todo o processo. Todo o processo nas nossas vidas é doloroso. Não é fácil. Dói, machuca, entristece. Mas no final, o propósito nos eleva para aquilo que Deus tem proposto nas nossas vidas. Então, o processo está doendo. Essa situação que eu estou passando está doendo. Mas é Deus trabalhando na tua vida para que o propósito dele seja cumprido nas nossas vidas. Então, não devemos desistir no meio do processo. Se Jesus tivesse desistido no meio do processo, como seria a nossa vida hoje? Subindo aos montes para sacrificar os animais, para purificar nossas almas, nossa vida diante de Deus? Eu creio que a quantidade de gente nesse planeta não ia ter mais onde fazer isso. Então Deus fez isso para quê? Para nos libertar de todo o pecado e purificar nossas vidas. Aleluia. E a vida de Cristo não foi tomada dele, mas foi arrancada por fariseus furiosos. Fariseus são aqueles que não acreditam em Deus. São aquelas pessoas incrédulas, que acham que pode tudo, mandem tudo. E hoje em dia existem pessoas desse tipo ao nosso redor, que acham que pode mais do que Deus, que acham que está sob o domínio de todas as coisas, mas são iludidos, porque o domínio e o poder vem do alto dos céus. E só é de Deus. E tudo que está escrito na palavra dele, no Velho Testamento, Jesus veio para testificar. Ele não veio para mudar nada, ele veio para testificar o que o Pai determinou no Velho Testamento, para que no Novo Testamento a gente visse a glória de Deus brilhando sobre a vida de Jesus naquele momento. A mesma coisa nas nossas vidas, que a gente tem que ser um exemplo de Cristo, para que a glória de Deus venha resplandecer sobre as nossas vidas, para que os fariseus vejam o que Deus pode fazer na vida daqueles que se redimem diante do Senhor. E Jesus se entregou voluntariamente para pagar os preços dos nossos pecados, porque ele teve a chance de se libertar ali naquele momento. Mas ele sabia que não podia fazer isso, porque ele estava pagando um processo ali para atender o propósito de Deus por amor à humanidade. Hoje estamos livres do poder do pecado. Sabemos que a morte foi vencida e que viveremos eternamente ao lado do Pai. Porque a morte, a gente vai ter morte de carne, porque viemos do pó e vamos voltar para o pó. Mas o nosso espírito vai voltar para junto do nosso Pai. Porque foi Ele que nos deu fogo de vida. Se esse fogo da vida, quando é tirado de nós, se a gente não tiver firme diante do nosso Deus, aonde é que a gente vai viver na eternidade? Nada é mais importante do que isso. Se você quer viver sua eternidade, aonde? Aonde você quer viver sua eternidade? Lá em Apocalipse 21.
Deus. Do versículo 4 ao 8, e é uma promessa de Deus para nossas vidas. E todas as promessas de Deus se cumprem. O que está na palavra dele se cumpre. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por que não haverá mais isso aqui? Porque Jesus passou tudo o que passou na cruz para a gente alcançar isso aqui. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando a gente aceita Cristo verdadeiramente na nossa vida, Ele faz coisas novas nas nossas vidas. Coisas que a gente acha impossível aos nossos olhos. Mas Deus, Ele é o poder. E Ele tem o poder de transformação. Glória a Deus. E quando Ele diz que vai fazer coisas novas, Ele faz. Amém, Jesus. E como Ele exalta os seus filhos aqui na terra. Ele abate para nos exaltar. Aleluia. Ele humilha os exaltados para que a gente seja exaltado. Para que a glória dele resplandeça sobre as nossas vidas. Então isso é uma promessa de Deus. E as promessas dele elas se cumprem nas nossas vidas. Disse, porém, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Quem é a fonte da água da vida para a gente? Jesus. E Ele está dando de graça isso para a gente. Ele não cobrou nada para pagar aquela cruz. Ele se entregou voluntariamente para libertar a minha vida, a tua vida. Nos dá libertação, salvação, cura. Quando Ele foi ali naquela cruz, Ele não só livrou a gente do pecado, mas Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, Ele dá coisas novas, Ele é a fonte da água viva para nossas vidas. Isso, e Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. É o fim porque Ele vem nos buscar aqui na terra. Vai ter um arrebatamento, está aqui na palavra. Se está na palavra, vai se cumprir. É como Isaías lá no Velho Testamento profetizou que o Filho de Deus ia passar tudo isso. E aconteceu. Então o arrebatamento não vai ser diferente. A gente hoje se questiona, Deus como vai ser? Mas aqui no Apocalipse diz, vai ser como um relâmpago. Vai ser muito rápido, mas Ele vai vir. Então a gente tem que confiar e acreditar que Deus vai cumprir tudo que está escrito na palavra. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei Deus, e Ele será o meu filho. Então somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele venceu naquela cruz. Quando Ele disse está consumado, é que Ele teve a convicção que venceu por mim e por você. Quando, porém, essa pergunta que eu fiz, e você, onde quer viver a sua eternidade, está aqui no versículo 8 de Apocalipse 21. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é essa, quem não está em Cristo Jesus. Eu não quero estar nesse lugar e creio que cada um que está aqui também não vai querer estar nesse lugar. Não é verdade? A gente quer estar no lugar onde Jesus Cristo está, sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. A gente quer estar na mansão celestial. E para isso a gente tem que se manter firme, forte, com fé e perseverança e confiança
nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Cristo conquistou por nós a vida eterna. Ao lado do Pai na cruz, Ele se entregou por nós. Não merecíamos, não era digno e nem fizemos nada para conquistar isso tudo. Foi feito por Cristo. Ele morreu por nossos pecados. Nós o crucificamos. Veio de responsabilidade nossa. Quem crucificou a Jesus foi todos nós aqui. Ele não se entregou porque eu vou ser bonzinho, não. Foi por mim e por você. Nós quem crucificamos, nós quem colocamos Ele naquela cruz. Se nós colocamos Ele naquela cruz, temos o dever, a obrigação e a obediência de servi-lo como Ele merece. Com toda a honra, com todo o louvor, com toda a dignidade, porque Ele é digno de tudo isso. Quando a gente vier para a casa do nosso Deus, vamos vir com reverência, porque Ele merece isso da gente. Porque Ele ficou naquele lugar da cruz, por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. E o que nos resta é entregar nossas vidas totalmente a Ele. Não serve pela metade, não. Porque quando Deus pede algo de nós, Ele pede por completo. Ele não só pode pela metade. Quando Ele diz, Oh, Deus. vocês toquem tudo em mim, Ele diz tudo. Quando Ele diz, posso tudo naquele que me fortalece, quando Paulo declara